Salve família, vamos para mais um vídeo com os possíveis palpites para esse domingo, 16 de janeiro de 2022. E se você não for inscrito, já se inscreva e ative o sininho de notificações e compartilhe para geral. E se você gostou do vídeo, deixe seu like para fortalecer. Para esse domingo, selecionei 17 palpites para você estar investindo e 3 bilhetinhos prontos no final do vídeo. Mas antes disso, quero passar aqui no nosso Instagram, segue lá, @elonepalpites. Temos também o grupo no Telegram, o link vai estar na descrição do vídeo. E se você deseja fazer um joguinho, vale dar uma aposta. Temos a nossa banca sportgo777.net. Temos o nosso cambista validando as apostas. O link do WhatsApp do cambista vai estar fixado no primeiro comentário desse vídeo. Agora passando para os palpites desse domingo, 16 de janeiro. Selecionei 17 palpites e 3 bilhetinhos prontos no final do vídeo. Começando aqui pelos Países Baixos na partida entre Utrecht e Ajax. Na classificação é o segundo colocado contra o sétimo colocado. O Ajax que busca a liderança do campeonato holandês. Nos últimos 5 jogos da equipe do Utrecht vem de 3 empates e 2 derrotas. A equipe do Ajax vem de 4 vitórias e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Utrecht venceu fora de casa por 1-0. As odds abriram aqui a 6,50 para a equipe da casa, a 1,44 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, Ajax para vencer. O Ajax que briga pela liderança do campeonato holandês. Nos últimos 5 jogos fora de casa, a equipe do Ajax vem de 5 vitórias seguidas. A equipe do Utrecht vem de 3 vitórias e 2 empates em casa. Vou deixar aqui um palpite de Ajax para vencer. Ou se você preferir pegar numa tripla ou numa quadra acima de 2 gols e meio. Agora passando aqui pelo campeonato italiano na partida entre Sassuolo e Verona. Na classificação é o 10º colocado contra o 13º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe visitante vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. No último jogo entre eles, o Sassuolo venceu fora de casa por 3-2. As odds abriram aqui a 2,20 para a equipe da casa, 3,0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Sassuolo, bateu ambas marcam em 4 oportunidades. A equipe do Verona nos últimos 5 jogos realizados, bateu ambas marcam também em 4 oportunidades. E nos últimos 5 jogos entre as equipes, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. No último jogo entre eles, o Sassuolo venceu fora de casa por 3-2. É o palpite que eu vou deixar para vocês, ambas as equipes marcam. Ou se você preferir, pegar numa tripla ou numa quadra acima de 1,5 gol. Agora passando aqui pela Bundesliga 2, na partida entre Heiden e Ingolstadt. Na classificação é o 8º colocado contra o último colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe visitante vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. No último jogo entre eles, o Heiden venceu fora de casa por 2-1. As odds abriram aqui a 1,66 para a equipe da casa, que acredito que vence a partida. Para esse jogo, vou deixar aqui um palpite para vocês, como uma primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Ou se você preferir, pegar Heiden para vencer. Nos últimos 5 jogos em casa do Heiden, vem de 4 vitórias seguidas. A equipe do Ingolstadt jogando fora de casa, vem de 1 empate e 4 derrotas. Como primeira opção de aposta, acima de 2 gols e meio. Ou se você preferir, pegar Heiden para vencer. Agora passando aqui na partida entre Schalke 04 e Holstein Kiel. Na classificação é o 5º colocado contra o 13º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe visitante vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Schalke venceu fora de casa por 3-0 no ano de 2021. As odds abriram aqui a 1,83 para a equipe da casa, 3,90 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Schalke, bateu ambas marcam em todas as oportunidades. A equipe do Holstein Kiel nos últimos 5 jogos bateu ambas marcam apenas em 2 oportunidades. Esse é o palpite que eu vou deixar para vocês, ambas as equipes marcam. Ou se você preferir, pegar na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Agora passando aqui pelo campeonato holandês, na partida entre Groningen e PSV. Na classificação é o 1º colocado contra o 12º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe visitante vem de 4 vitórias e 1 derrota. No último jogo entre eles, o PSV venceu em casa por 5-2.
As odds abriram aqui a 8,50 para a equipe da casa, 1,36 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês, PSV para vencer, ou se você preferir pegar na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Agora passando aqui na partida entre Liverpool e Brentford pela Premier League. Na classificação é o terceiro colocado contra o 14º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe visitante vem de 2 vitórias e 3 derrotas. No último jogo entre eles, ficaram no 3-3 na casa do Brentford. As odds abriram aqui a 1,25 para a equipe da casa, 11,0 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta na linha de gols, acima de 2 gols e meio. Ou se você preferir, pegar Liverpool para vencer. Agora passando aqui na partida entre West Ham e Leeds, ainda pela Premier League. Na classificação é o 4º colocado contra o 16º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 4 vitórias seguidas. A equipe visitante vem de 4 derrotas e 1 vitória. No último jogo entre eles, o West Ham venceu em casa por 2-0. As odds abriram aqui a 1,61 para a equipe da casa, que acredito que vence a partida. Para esse jogo, eu vou deixar aqui o palpite de West Ham para vencer. Nos últimos 5 jogos em casa do West Ham, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Jogando fora de casa, a equipe do Leeds vem de 4 derrotas e 1 empate. Vou deixar aqui o palpite de West Ham para vencer. Ou, se você preferir, pegar na linha de gols, para botar na tripla ou numa quadra acima de 1,5 gols. Agora, passando pelo campeonato italiano, na partida entre Venezia e Empoli. Na classificação, é o 11º colocado contra o 17º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória. A equipe visitante vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. No último jogo entre eles, o Venezia venceu fora de casa por 2-1. As odds abriram aqui a 2,90 para a equipe da casa, 2,30 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe do Venezia, bateu ambas marcam em 3 oportunidades. A equipe do Empoli, nos últimos 5 jogos, todas elas bateram ambas marcam. É o palpite que eu vou deixar para vocês. Ou, se você preferir, pegar na linha de gols, para botar numa tripla ou numa quadra acima de 1,5 gols. Agora, passando aqui na partida entre AEK e Panathinaikos pelo campeonato grego. Na classificação, é o 3º colocado contra o 10º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A equipe visitante vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. No último jogo entre eles, o AEK venceu fora de casa por 3-1. Nos últimos 5 jogos entre as equipes, a AEK venceu 4 e empatou 1. As odds abriram aqui a 1,25 para a equipe do AEK. É o palpite que eu vou deixar para vocês, AEK para vencer. Ou, se você preferir, pegar na linha de gols, acima de 1,5 gols. Agora, passando aqui na partida entre Cittard e Alkmaar. Na classificação, é o 6º colocado contra o 17º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe visitante vem de 5 vitórias seguidas. No último jogo entre eles, o Alkmaar venceu em casa por 2-1. As odds abriram aqui a 1,40 para a equipe do Alkmaar, que acredito que vence essa partida. Para esse jogo, vou deixar aqui um palpite para vocês na linha de gols, como primeira opção de aposta, acima de 2,5 gols. Ou, se você preferir, pegar Alkmaar para vencer. Agora, passando aqui na partida entre Arminia Bielefeld e Fürth pelo campeonato alemão. Na classificação, é o 17º colocado contra o último colocado. A equipe do Fürth tem o pior ataque do campeonato com apenas 13 gols marcados. Nos últimos 5 jogos da equipe do Arminia, vem de 2 empates, 2 vitórias e 1 derrota. A equipe do Fürth vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. No último jogo entre eles, ficaram no empate em 1-1 na casa do Fürth. As odds abriram aqui a 2,0 para a equipe do Arminia, 3,80 para a equipe do Fürth. O palpite que eu vou deixar para vocês, vou acreditar na vitória do Arminia. Vou deixar aqui um palpite de Arminia para vencer. Ou, se você preferir, pegar na linha de gols, acima de 2,5 gols. Agora, passando aqui na partida entre Roma e Cagliari pelo campeonato italiano. Na classificação, é o 8º colocado contra o 18º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate. A equipe visitante vem de 3 vitórias e 2 derrotas. No último jogo entre eles, a Roma venceu fora de casa por 2-1. As odds abriram aqui a 1,36 para a equipe da casa, 8,50 para a equipe visitante.
O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, acima de 2 gols e meio, ou se você preferir pegar ambas as equipes marcam. Nos últimos 5 jogos da equipe da Roma, bateu 2,5 em 3 oportunidades, bateu ambas marcas aqui em 4 oportunidades. Já a equipe do Cagliari nos últimos 5 jogos bateu 2,5 em 4 oportunidades e bateu ambas marcam em 3 oportunidades. Agora passando aqui na partida entre Vizela e Sporting de Portugal, na classificação é o segundo colocado contra o 14º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 derrotas e 2 vitórias. Já a equipe visitante vem de 1 derrota e 4 vitórias. No último jogo entre eles, o Sport venceu em casa por 3-0. As odds abriram aqui a 1,28 para a equipe do Sport, que acredito que vence essa partida. Para esse jogo, vou deixar aqui para pedir para vocês de acima de 2 gols e meio, ou se você preferir, pegar o Sporting para vencer. Agora passando aqui na partida entre Real Madrid e Atlético de Bilbao, a final da Supercopa da Espanha. Nos últimos 5 jogos da equipe do Real Madrid, vem de 3 empates, vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate no tempo normal contra a equipe do Barcelona por 2-2. Já a equipe do Atlético de Bilbao vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. No último jogo entre eles, o Real Madrid venceu fora de casa por 2-1. As odds abriram aqui a 1,72 para a equipe da casa, só lembrando que esse jogo não tem mando de campo para ambas as equipes. E 4,50 para a equipe do Atlético Bilbao. O palpite que eu vou deixar para vocês, como primeira opção de aposta, vou deixar aqui um palpite de Real Madrid para vencer, ou se você preferir, pegar na linha de gols acima de 2 gols e meio. Agora passando aqui na partida entre Olympique de Marseille e Lille pelo campeonato francês. Vamos ver aqui na classificação geral, a equipe do Marseille vem na 3ª colocação com 36 pontos, a equipe do Lille vem na 10ª colocação com 28 pontos. Nos últimos 5 jogos da equipe do Marseille, vem de 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Lille vem de 3 vitórias, 1 empate e 2 empates. Um empate aqui no tempo normal contra a equipe do Lens por 2-2. No último jogo entre eles, o Lille venceu em casa por 2-0. As odds abriram aqui a 2,30 para a equipe da casa, 3,10 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, Marseille para vencer. Ou se você preferir, pegar na linha de gols acima de 1 gol e meio. Nos últimos 5 jogos em casa do Marseille, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Jogando fora de casa, a equipe do Lille vem de 3 vitórias e 2 empates. Vou deixar aqui o palpite de Marseille para vencer. O Marseille que tem uma das melhores defesas, com apenas 15 gols sofridos. Ou se você preferir, pegar na tripla ou numa quadra acima de 1 gol e meio. Agora passando aqui pelo campeonato italiano, na partida entre Atalanta e Inter de Milão. Na classificação é o primeiro colocado contra o 4º colocado. Nos últimos 5 jogos da equipe da casa, vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe visitante vem de 4 vitórias e 1 empate no tempo normal contra a equipe da Juventus em casa. As odds abriram aqui a 2,87 para a equipe da casa, 2,30 para a equipe visitante. O palpite que eu vou deixar para vocês como primeira opção de aposta, ambas as equipes marcam. Ou se você preferir, pegar na tripla ou numa quadra acima de 1 gol e meio. Agora passando para a próxima e última tip, na partida entre Belenense e Porto pelo Campeonato Português. Na classificação é o primeiro colocado contra o último colocado, o Belenense que tem o pior ataque do campeonato com apenas 9 gols marcados. Nos últimos 5 jogos da equipe do Belenense vem de 4 derrotas e 1 vitória. A equipe do Porto vem de 5 vitórias seguidas. No último jogo entre eles, o Porto venceu em casa por 2-0. As odds abriram aqui a 1,18 para a equipe do Porto. Vou deixar aqui um palpite para vocês de Porto para vencer ainda no primeiro tempo. Ou se você preferir, pegar na linha de gols acima de 2 gols e meio. Separei para vocês aqui, galera, 3 bilhetinhos prontos para você estar investindo para esse domingo, 16 de janeiro. Você pode pegar aqui numa tripla de bag Ajax para vencer a equipe do Utrecht. Você pode pegar aqui a EK para vencer a equipe do Panathinaikos. E você pode pegar aqui Sport de Portugal para vencer fora de casa a equipe do Vizela. Essa é a tripla, Ajax para vencer, AEK para vencer e Sporting para vencer. E na duplinha de ambas que selecionei para vocês, você pode pegar aqui Sassuolo e Verona, ambas as equipes marcam. E você pode pegar aqui Atalanta e Inter de Milão, ambas as equipes marcam. Essa é a duplinha, Sassuolo e Verona, ambas marcam. E Atalanta e Inter de Milão, ambas marcam. E na tripla de 2,5 que selecionei para vocês, você pode pegar aqui Porto e Belenense acima de 2 gols e meio. O PSV, que vai jogar fora de casa contra a equipe do Groningen acima de 2 gols e meio.
E você pode pegar aqui Liverpool e Brentford acima de 2,5 gols. Seleção aqui para você observar direitinho aqui. Liverpool e Porto acima de 2,5 gols. Pronto, Porto e Vizé. Aqui para vocês. Porto e Belenense acima de 2,5 gols. PSV e Groningen acima de 2,5 gols. E Liverpool e Brentford acima de 2,5 gols. Essa é a tripla de gols. Obrigado a todos. Boa sorte para nós. E fui!